O Clube Literário apresenta lançamento do livro Júlia da Costa, Soluços da Minha Alma, do autor Alexandre Santana. Evento realizado no dia 17 de junho de 2023 às 19h30, na sede social do Clube Literário. O Clube Literário agradece a presença de todos os senhores e de todas as senhoras em mais este evento cultural nesta noite. Hoje à noite, como foram as demais, é uma data também de grande alegria porque o autor desse livro enfocará um aspecto, uma personalidade de um vulto literário famoso não só em Paranaguá, mas, como por óbvio, em todo o Paraná, por se tratar da primeira poetisa considerada como tal em nosso estado. Então é com grande satisfação que o Clube Literário os acolhe, lhes dá boas-vindas e agradece a presença de todos os senhores, de todas as senhoras. Nós gostaríamos, para compor a mesa, chamar o senhor Carlos Alberto de Almeida, presidente deste clube, que tanto trabalho tem feito em prol do resgate cultural de nossa cidade. Por favor. Gostaríamos de convidar também o autor deste livro, o senhor Alexandre Camargo de Santana, para que também tome assento à mesa. Sabe, por favor, a atual diretoria do Clube Literário assumiu em agosto de 2022. Nesse período de lá para cá, o senhor Ivan Lapoli Filho, diretor cultural desse clube, o senhor Hamilton Sampaio, o senhor Gabriel Soares, a senhora Lisângela Siqueira, tenho envidado todos os esforços no sentido de trazer para a cidade acontecimentos que relembram passagens históricas, períodos históricos, pessoas que formaram a área cultural de nossa cidade. E, a meu ver, tem sido de uma de um brilhante trabalho no resgate desse patrimônio cultural de nossa cidade, que é riquíssima. Então, a vocês todos, os meus agradecimentos particulares e também os agradecimentos da população. Nós gostaríamos de registrar a presença de algumas autoridades, de algumas pessoas que abrilhantam este evento na noite de hoje. O senhor Almir Sivério da Silva, representando o Instituto Histórico e Geográfico de Paranaguá, muito obrigado pela presença. A senhora Glauce Galvão, escritora, muito obrigado. A senhora Cátia Muniz, também escritora, muito obrigado. Queremos registrar também a presença do senhor Fábio, gerente do Banco do Brasil, e sua esposa, como também queremos lembrar que a senhora Letícia Correia faz parte do departamento cultural desta instituição, que muito tem contribuído com o seu trabalho.
Senhores e senhoras, antes de começarmos o nosso este evento, o ator Rogério Soares apresentará uma palestra intitulado O Bom Humor e a Qualidade de Vida. Por favor, senhor Rogério. Oi, bom. Nossa, vocês vão ficar no canto bem de olhada, né? Boa noite. Boa noite. Oi, alguém me mata lá atrás, nossa. Pessoal, eu vou falar rapidinho. Primeiramente, muito obrigado pelo convite de estar aqui hoje no Clube Literário. Esse clube tão importante para a cidade e para a nossa história. Eu tenho pouco tempo, então eu vou tentar falar bem rapidinho, igual o Bacrinho quando fala, né? O pai agora fala bem rapidinho, né? A ver, pessoal. Então, meu nome, para quem não conhece, é Arruela da Porca Parafuso. Eu vim aqui hoje para fazer uma pequena, mínima apresentação de um trabalho que eu faço chamado Palestra Bom Humor e Qualidade de Vida. Eu tô assim de branco, eu tentei vir o mais bonito possível, porque o evento era muito importante, mas eu também estou de branco porque eu estou quase me formando em doutor na Universidade de Boston, que eu ganhei uma bolsa de estudo. Alguém aqui conhece Boston? Quem não conhece, eu vou localizar geograficamente falando. Boston fica próximo a Chicago, Não entenderam, cara? Então tá bom, você entendeu, tá bom, sorriu, tá bom, né? Então, lá na Universidade de Boston, eles estão fazendo umas pesquisas para melhorar a qualidade de vida das pessoas, e uma das coisas que eles descobriram lá foi um dos grandes males da humanidade, o mal do riso preso. As pessoas não querem mais rir. Quando tem um palhaço assim na frente é mais fácil, mas no dia a dia do trabalho da gente ninguém quer rir, né? Então, o riso preso é um perigo, pessoal. Cuidado com o riso preso. Porque a pior coisa do riso preso é quando ele sai pelo lado errado. Pô, tá difícil hoje. Nossa, tudo bom. Mas não tem problema, não. Então, pessoal, é por isso que eu vou me formar em doutor, que é um sonho da minha mãe. Minha mãe até sonhou, falou assim, filho, eu sonhei com você, o seu escritório, o seu consultório, assim, uma luz, o meu nome em neon, assim, ela sonhou, meu nome em neon piscando, assim, a Arruela piscando. A Arruela piscando não vai ficar bom, não, mas eu vou ter que mudar o som, mas eu vou falar com a minha mãe, mas vai ficar bonito, eu vou gostar do Arruela, não é verdade? E eu vou falar sobre bom humor, porque rir é o melhor remédio, pessoal. Rir é o melhor remédio. O bom humor é bom para tudo. O bom humor é bom para a cabeça. O bom humor deixa a gente mais criativo. O bom humor deixa a gente em contato com Deus. A gente ouve melhor as coisas que Ele está falando com a gente, nas coisas que na terra. Não é verdade, porque Deus fala com a gente nas pequenas coisas aí no humor, porque a gente está desligado. E o bom humor faz a gente ficar mais ligado. O bom humor é bom para deixar a gente mais bonito, mais bonita. É verdade. Se você é um homem assim, se você não nasceu bonitão e não ri, é um perigo. Ainda bem que as mulheres, Deus já deu de uma beleza especial para as mulheres, não é verdade? Deus foi bonzinho. Mas para os homens, nossa, eu não sei o que aconteceu. Porque tem uns homens feios que dói, entendeu? Mas Deus, como é esperto, fez as mulheres gostar de homem feio. Tá difícil, né? Hoje é outro, né, Júlia? A Júlia passou aí. Então, se você já não é um homem bonitão e não ri, procura rir mais, sabe? Ria mais. Porque eu tenho certeza que todo mundo, principalmente a mulherada, vai falar assim, ele não é bonito, mas é simpático. E se é simpático, já é lucro. E você tem que correr atrás do lucro, né? Porque tem gente que fala, a gente esquece, o ser humano tem mania de estragar. A gente dificulta tudo. A vida facilita, o ser humano dificulta. Por exemplo, a gente fala as coisas. Você sabe que tudo que a gente fala serve para o registro. Tudo que a gente fala serve para o registro. Então a gente fala umas coisas que a gente não percebe que faz mal para a gente. Por exemplo, tem gente que vive falando assim, eu vou correr atrás do prejuízo. Olha que idiota. Você acordar de manhã cedo, se arrumar,
os esqueminhas dentro da cabeça, né? Então, bom humor é bom pro coração, quando a gente é bem humorado, o coração bate mais gostoso, ele não sofre tanto, sabe? O bom humor é bom pra respiração, quem ri bastante, isso, cara, ainda bem, tá enxergando nada, vou aproveitar pra trocar, porque eu tava vendo tudo no viado aqui, no credo. O viado não deu sentido, não tem, não vai mentir não, deixa eu trocar, esse é melhor, nossa! Agora tô vendo todo mundo! Chega, você tá aí, chega, você tá escondido dentro da Júlia! Rapaz, quando eu tava vendo você, agora melhorou! Agora tem até mais 10 minutos, né? Então, como eu tava falando, onde eu tava dentro? Esqueci. Ninguém tá prestando atenção na aula, muito bom, nossa, você tá muito bom, esse aluno aplicado, 10 pra você, viu? O Enem é seu. Então, é verdade, o correto é que a gente tem que perceber essas coisas que a gente fala. Mas não era, eu já tinha passado disso. Você me deixou me arrastar agora. Vou ter que voltar. Por favor, mesa, mais um minuto por mim. Vai na câmera. Então, como eu estava falando, é que falar as coisas rápido, né? Fazer tudo rápido não presta, né? Nada. Até no banheiro. Pode pensar. Uma coisa que eu estava falando, respirar. Quem ri bastante, viu? Quem é bom pro pulmão. Você quer o telefone, tá tocando. É bom pro pulmão, que a pessoa que ri bastante. O pulmão funciona melhor. E aí a respiração melhora, a circulação sanguínea melhora tudo, não é verdade? Outra coisa, o bom humor é bom pra. Na hora do. Tem criança aí, mas vocês não entendiam o que eu quero dizer. Isso aí é bom também na hora do yes, oh my God, sabe? Falar besteira todo mundo ri. Isso não é besteira, mas é verdade, por exemplo, ninguém faz o yes de mau humor, né? Não tem como, né? Então, se você está de bom humor, as preliminares são mais legais, sabe? Você se prepara, tudo fica mais divertido, né? Tudo. O bom humor também é bom para dor de barriga. Sabe que a dor de barriga você vai doer e não consegue fazer nada? Aqui você. Quanto mais você faz, mais nervoso você fica. Quanto mais nervoso você fica, mais as coisas se trombicam. Sabe o que é isso? É quando você se pega enfesado. E olha a origem da palavra, enfesado. É exatamente daí. É porque você está engolindo muita raiva, muita mágoa, muito rancor, e pior, está guardando tudo. Porque raiva não tem problema sentir, não. O ser humano foi feito para sentir. O que é ruim é você guardar essa raiva. Porque ela para o nosso organismo, para o nosso intestino, ela faz coisa ruim. Então, o que você tem que fazer? Botar a raiva para fora. Então, tem muitas coisas para você fazer. Tudo isso o bom humor ajuda. Bem, pessoal, eu só queria falar tudo isso até aqui. É uma pequena amostra do trabalho que eu faço. Eu faço esse trabalho já está indo para 30 anos. Palestra, bom humor e qualidade de vida. Já viajei bastante. Eu dei uma paradinha, de vários problemas que aconteceram no mundo, no país, lá em casa também, né? E aí eu não vou contar as particularidades, né? Porque não interessa para vocês. Mas vocês veem logo vocês veem os problemas de fofoca. Então, esse é o trabalho que eu faço, né? É o trabalho que eu faço. E aí, aqui, deixa eu colocar aqui, peraí. Eu uso os temas assim, sabe? Eu uso os temas, por exemplo, assim, ó, eu falo de paz, né? Que paz é importante. Muita gente esquece assim, vai falar com Deus, fica pedindo paz para o mundo, fica pedindo paz mas não pede paz para o coração. Não adianta nada você pedir paz para o planeta se o seu coração está em guerra. Né? E outra coisa que eu gosto muito, a simplicidade do trabalho. Eu podia usar o data show, a tecnologia, nada contra, mas eu uso a praticidade, porque às vezes se complica tanto, né? E a comunicação, ela está na simplicidade das coisas, não é verdade? Então, paz. Pensar é importante. A gente pensa que pensa, mas não pensa. Se a gente pensasse, a gente não se metia num monte de encrenca. Né? Isso também é uma coisa que eu falo bastante. Que é mais aqui, ó, desafio é importante. Não corra no desafio, o desafio faz a gente crescer. Bom humor sempre. O
mau humor deixa você horrível, o mau humor espanta a freguesia, o mau humor espanta cliente, o mau humor te deixa feio. Você não adianta se arrumar tudo, botar o melhor perfume e ficar com uma cara de macarranca, você espanta as pessoas, você não fica bonito nunca, né? Você vai abrir aquela lojinha, não adianta nada você vender as coisas, botar a lojinha bonita e você não sabe, não dá um sorriso para as pessoas, né? E as pessoas não entram no seu lugar, você não sabe por quê. Você vai vender um pãozinho e não consegue. Precisa contratar a população, né? Então isso, o bom humor, saúde. Eu não sei como que a gente só dá saúde para espirro, né? Reparou? Quando a gente tosse, tinha que dar saúde também, né? Por que o espirro tem de melhor dos outros, né? Eu acho que, né, quando tosse, saúde, quando espirra, saúde, até o pum mesmo, se eu pego só no pum, saúde, porra, saúde, hein, meu? Eita! A gente tem coisas pra gente pensar. Então, eu faço muito trabalho em empresa, falando de EPI, de capacete, de equipamento, eu trabalho muito com simpático, eu trabalho muito a minha toalha, isso não precisa mostrar, e tudo isso. Então, pessoal, esse é o meu trabalho, entendeu? Eu quero agradecer mais uma vez o convite. Muito obrigado. Parabéns pelos trabalhos que você vai deixando. Parabéns pelo trabalho, tá? E parabéns para todos vocês. Muito obrigado por vocês terem vindo. Sair da sua casa nessa devasta que está acontecendo. Eu sei que foi difícil, né? Mas é muito bom vocês estarem aqui nesse lugar tão lindo, tá bom? Muito obrigado. E olha, tudo que você quiser mudar na sua vida, tem um truque, é o bom humor e o querer. Porque se você não quiser, não adianta nada, né? Tem gente que fica com medo de tomar remédio, mas não quer melhorar, né? É verdade. Você primeiro tem que querer, depois as coisas acontecem. Como diria o grande filósofo, queira! Basta ser sincero e desejar profundo. Você ser... Então, muito obrigado. Muito obrigado, o senhor também. O senhor falou muito bonito o meu nome. Muito obrigado, senhor. E eu vou confessar para o senhor. Eu só venho aqui por causa do bigode bonito que o senhor tem. Muito obrigado, muito obrigado. Ah, sim, qualquer coisa, 964-4209, para me contatar, tá? Eu não trouxe cartão, porque já não uso mais essa coisa de cartão. A gente compra as pessoas e joga fora. Muito obrigado. Sai por aqui. Tá filmando? Oi, tá filmando, sai por aqui. Só vou esticar os meus 3 minutos. Senhoras e senhores, gostaríamos também de registrar a presença do senhor Cristo Barbosa, jornalista, muito obrigado pela presença, bem como do senhor Brasílio e Joseli, pais do senhor Alexandre Santana, bem como da sua esposa, a senhora Leila. Muito obrigado pela presença. Bem, senhores, neste momento nós vamos desfazer a mesa para que o autor possa expor a sua obra. Muito obrigado, senhor presidente. Fique à vontade. Estamos contando. Senhores e senhoras, como sabem, hoje há o lançamento de um livro por Alexandre Camargo Santana. Mas quem é Alexandre Camargo Santana? Historiador, formado pela FAFPAR, com especialização em História, Arte e Cultura pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. É pesquisador da história de Paranaguá, cidade sobre a qual possui textos publicados no Leôncio, jornal do Centro de Letras de Paranaguá, na revista eletrônica Ateliê da História e na Folha do Litoral, onde escreveu na coluna do Centro de Letras por 3 anos. Escritor de ficção,
crônicas políticas, me perdi aqui, crônicas políticas e análise de filmes. Alexandre possui textos publicados no site GGN e no site Coletivo Editorial, além de 6 contos escolhidos em concursos literários de nível local, regional e nacional. Também proferiu palestras sobre a história pardanguara no Instituto Histórico e Geográfico de Paranaguá, no Centro de Letras de Paranaguá e no Centro Paranaense Feminino de Cultura em Curitiba. Estes, alguns dados sobre o senhor Alexandre Santana. Antes de o senhor Alexandre começar a expor a sua obra, alguém quer nos deixar um recado. Júlia da Costa. Vamos ouvi-la. Boa noite. É com imensa satisfação que me dirijo a todos. Sou Júlia da Costa. Permitam-me expressar minha gratidão por esta oportunidade única de estar presente neste evento, graças ao poder da tecnologia. É um privilégio poder compartilhar este momento especial com cada um de vocês. Hoje, tenho a honra de apresentar o lançamento do livro de meu biógrafo, Alexandre Santana, intitulado Soluços da Minha Alma. Esta obra magnífica, fruto de um profundo estudo de sentimentos e vivências, oferece um retrato impactante e deslumbrante sobre minha vida. Mesmo estando distante no tempo, é emocionante poder fazer parte deste evento. O poder da tecnologia nos permite ultrapassar os oceanos do tempo e compartilhar momentos significativos como este. Sejam todos calorosamente bem-vindos a este lançamento. Que esta noite seja memorável para todos nós, repleta de inspiração, emoção e conexões profundas. Muito obrigada! Senhores e senhoras, antes do autor do livro começar a apresentar, nós queríamos fazer uma homenagem. O Clube Literário rende seu preito de gratidão, de agradecimento a alguém que todo o evento está aqui registrando e guardando esses eventos para a posteridade. De uma forma elegante, de uma forma discreta e que contribui muito para a preservação da história, da memória, da história cultural desse clube, desta cidade. Então, o Clube Literário, através da mão do seu presidente, Carlos Alberto de Almeida, quer entregar ao senhor Cicenato Siqueira um certificado de reconhecimento e gratidão. Por favor. Obrigado. Senhores e senhoras, ao final da apresentação, o Clube Literário
irá sortear de acordo com o número que vocês apuseram no livro de presença, esses 2 livros, no final no final da apresentação do senhor Alexandre Santana. Senhor, senhora Alexandre Santana para expor a sua obra. Boa noite, gente. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado pelo Clube Literário abrir mais uma vez as portas para mim aqui. Sem essa instituição a gente não faz nada aqui em Paranaguá. Tenho que agradecer também ao pessoal do Instituto Histórico, sempre comigo aí desde o começo, né, fornecendo fontes incríveis de pesquisa e ótimas conversas lá em algumas tardes. Então, gente, Júlia da Costa, Soluços da Minha Alma. Como é que eu comecei essa pesquisa? Eu gosto de começar explicando por que eu comecei a pesquisar sobre Júlia da Costa. Eu achava que já conhecia a Júlia. Sabia que ela tinha nascido em Paranaguá, nasceu aqui, viveu, ficou pobre, foi embora para São Francisco, teve um amor impossível por cartas e casou forçada e teve uma vida infeliz por inteiro. Era o que eu sabia de Júlia da Costa e para mim estava bom. Todo mundo que a gente conversa, normalmente é mais ou menos isso, que falam sobre ela, né? Mas aí surgiu uma informação que me levou para a vida de Júlia mesmo sem eu querer. Eu estava pesquisando sobre a Praça Fernando Amaro aqui na frente, quando ela foi criada, como ela foi desenvolvida, qual que era a participação da vida social na Praça Fernando Amaro, né? Porque eu estudo muito essa parte essa virada de século em Paranaguá, quando chega a modernidade, a gente fala assim, quando começam a mudar a cidade, fazer praça, bater de frente com as áreas alagadas, banhado, o Tiberê mesmo, então é quando chega a modernidade. E aí esse é o meu foco de pesquisa em Paranaguá. E eu estava pesquisando sobre Fernando Amaro. Aí eu encontrei esse jornal aqui lá na Hemeroteca Digital, que é a Biblioteca Digital, né? É um site onde você tem, com palavra-chave, você vê a folha do jornal da época, ele já marca lá onde está a palavra que você procurou. E eu estava procurando coisas sobre a Praça Fernando Amaro e apareceu esse jornal, dizendo que em 1948 estava chegando os restos mortais de Júlia em Paranaguá, a Praça Fernando Amaro. Aí eu lembrei que, pode passar, quando o obelisco caiu, não sei se vocês lembram, deu uma chuvarada aqui uma vez em Paranaguá e esse obelisco ali cedeu. Quando a prefeitura levantou o obelisco, descobriram que estava a urna dos restos mortais de Júlia. Tinha sido esquecido, estava caído no esquecimento já, não tinha mais a plaquinha, né? Várias dessas placas eram de bronze, o cobre que foi roubado bastante, né? Então, quando eles levantaram o obelisco para arrumar, redescobriram a ossada dela. E junto com a urna tinha essa pedra, né? Escrito ali, outubro de 1924. Por conta disso, como já tinham perdido os registros do translado dela, ninguém mais sabia, ninguém mais lembrava, a matéria que saiu na internet é que ela tinha sido enterrada em 1924, ali. Só que eu tinha um jornal do dia de 1948, narrando a chegada. Então, meu primeiro projeto de pesquisa foi esse. Falei, vou estudar as homenagens póstumas à Júlia da Costa, né? Mostrar que o translado foi em 1948 e tentar compreender o que era aquela placa 1924 lá dentro da urna da Júlia, né? Essa foi a primeira pesquisa. Em nenhum momento eu tinha pensado em cair na vida dela completa mesmo. Era só isso aí, que era o começo da pesquisa. Mas eu sou meio compulsivo quando eu estou pesquisando, baixando fonte, assim. Então eu comecei a baixar muitas fontes. No livro são 200 e poucas jornais consultados que tem ali, são pedaços de jornais, são 200 e pouco. Mais algumas teses, 2 teses, eu acho, de mestrado e uma de doutorado. Então eu comecei a baixar muita coisa. E a minha técnica é assim, eu vou baixando e não vou lendo muito. Júlia da Costa, eu salvo o arquivo ali, o ano, o mês, o dia, mais ou menos o que está falando, e vou baixando. Então quando eu baixei bastante, aí eu comecei a colocar em ordem cronológica o que eu tinha descoberto dela ali, né? E isso aí começou a bater de frente com aquele pouco que eu sabia sobre ela. Algumas coisas começaram a aparecer ali que não batia com
com aquele sofrimento, com o amor que fugiu. Aí eu fiquei incomodado. Então eu resolvi ampliar. Eu falei, eu vou ler as biografias anteriores de Júlia. São todas essas aqui, eu li todas elas. E comecei a confrontar com as fontes que eu tinha localizado. Né? Comecei a colocar os dados aqui dessa biografia também em ordem cronológica e fui jogando as informações que eu tinha descoberto. Então, assim, essas biografias, elas não se conversam. Muitas vezes elas são contraditórias, um fala uma coisa, outro fala outra. Né? Tem muito buraco nessas biografias, passa anos sem falar nada, daí fala alguma coisinha, né? E por conta desses buracos, a história de Júlia estava comprimida. Assim, não digo mal contada, mas reduzida. Né? E todas aquelas fontes que eu tinha descoberto começou a bater de frente com isso aqui. Comecei a achar coisas, colocar nesses buracos, para entender a história dela. Né? Então daí isso abriu espaço para ampliar a pesquisa. Então o que eu trago assim de novidade nesse livro? Primeiro eu contextualizo a família paterna dela em Paranaguá. As biografias anteriores não vai muito a fundo isso aí. Alguns sugerem que era uma família rica, eu provo ali que realmente era uma família rica importante em Paranaguá. Segundo item, tem essa história de terem ficado pobre, a mãe, quando perdeu o marido, ficarem pobre e terem ido embora para São Francisco. Não tinha nada abonando isso, porque a família dela era rica, aqui, o pai dela, né? Só que eu descobri que realmente teve uma disputa judicial. O pai dela morreu quando ela tinha 5 anos. 5 anos depois morre o avô dela, que era o patrono da família. E tem uma disputa judicial. Um pesquisador, ele teve acesso a esse processo, e eu tive acesso ao mestrado dele. É engraçado que eu já tinha lido esse mestrado lá atrás e não tinha percebido, porque eu não tinha pesquisado Júlia da Costa ainda. Aí eu fui reler, contextualizar a coisa de Paranaguá. Aí eu vi lá Alexandre da Costa. Falei, opa, esse é o pai da Júlia. Aí fui ver com mais calma, ele estava narrando todo o processo ali. O vô dela morreu, o tio entrou com pedindo os escravos, tem lá. Então, realmente, isso valida essa história que talvez eles tenham ficado pobres, a mãe e filha, e por isso partiram para São Francisco quando ela tinha 10 anos. Em São Francisco também se fala muito do tio Tabelião dela. Todas as biografias anteriores comentam sobre esse tio Tabelião, que era o arrimo da família. Eu descobri um segundo tio muito mais importante. Ele foi herói de Guerra do Paraguai, morreu na Guerra do Paraguai. E foi por conta da morte dele que começaram a fazer homenagens a esse soldado, né? Não lembro se ele era coronel, o que ele era. E no meio dessas homenagens apareceu a família de Júlia, que eram só mulheres que ficaram sem um arrimo de família. Inclusive, elas publicam um poema falando da morte do tio dela, da situação econômica, aqui em 66. E a partir dessas homenagens ao tio dela, que elas surgem, daí descobrem, eles não sabiam nem a idade dela, porque aqui ela já está com 18, eu acho, né? Eu esqueço as datas. Mas falava que ela tinha 15, então é a partir dessas homenagens do tio que descobre Júlia, ela começa a publicar mais coisas, o pessoal começa a apoiar para publicar um livro dela para ajudar a família. Na história que a gente conhece, foi um padre que chegou lá, viu as poesias, ficou encantado, e daí não é bem assim, a gente está um pouco mais de realidade, contextualiza bem essa questão do tio dela, da morte, do surgimento da campanha, a gente vai acompanhando nos jornais ali, até a publicação do livro. Benjamin, também é uma coisa, todo mundo fala assim que ela teve um romance por cartas com Benjamin Carvoliva. Na verdade, ele não usava esse nome na época do romance. Ele começa a usar o nome Carvoliva só depois da República. Quando a República é fundada, ele muda o nome dele porque ele é Benjamin Carvalho de Oliveira. Então, quando ela teve um romance com ele por cartas lá, ele se chamava Benjamin Carvalho de Oliveira, não era o Benjamin Carvoliva ainda. Então eu acompanho a trajetória de Benjamin, isso também nunca teve nas biografias anteriores, desde ele ser das trocas de carta com Júlia, eu mostro o pai dele, era filho de um padre, a ascensão dele como professor, ele sai de São Francisco, vai para Camboriú, vira professor em Camboriú. Tem que lembrar, gente, que a gente está falando dessas regiões em 1800
coisinha, então era só mato, né? Camburu era o Camburu não o balneário, o Camburu lá dentro, lá naquele riozinho, né? Então eu mostro toda a trajetória dele, até ele voltar pela terceira vez em São Francisco, já um professor importante, um poeta conhecido, e já meio envolvido com política, tem escravos. Ele volta para São Francisco em 79 e frequenta os mesmos círculos de Júlia e do marido dela. Ele participa do Partido Conservador, tem uma festa bem famosa para um político importante do Partido Conservador, é ele que organiza uma parte, o marido de Júlia organiza outra. Esse terceiro encontro deles não é muito explorado nas outras biografias, eu exploro bem, mostro que eles estavam em mesmos eventos, tem lista de convidados de alguns eventos que estão os três lá, missa de sétimo dia, tá lá os três, sabe? Eu defendo que não teve nenhum relacionamento dessa vez, né? Só frequentava o mesmo ciclo, mas ela já era uma mulher formada, ele já estava casado, né? Então, mas eu trago essa trajetória de Benjamin e parece, eu achei no jornal lá, que o filho dele veio do Rio de Janeiro e ficou em Paranaguá visitando o Benjamin Carvalho. Então dá a impressão que ele ficou um tempo morando aqui também. Porque não fala assim, o filho dele está em Curitiba visitando, está em Paranaguá visitando o pai. Bem no finalzinho isso também é uma coisa nova. Em Curitiba, ele fica em Curitiba muitos anos, ele participa de jornal, ele também compõe música, dá aula de português, aula de instrumentos musicais. Ele fica bem famosinho no meio cultural aqui no Paraná. Isso também nunca ninguém tinha falado nas biografias anteriores. Pode passar. Questionamentos. Então, o pessoal fala muito que Júlia estava enlouquecida de paixão na primeira troca de carta em 1870, que ela pressionou tanto ele para fugir, que ele se assustou, ele era 5 anos mais novo, não queria relacionamento sério e fugiu. Esse é o mito. Analisando as cartas dela, a gente vê outra coisa. Em todo momento é ele que está perseguindo, querendo encontrar, querendo retrato, querendo dar um beijo. E ela está o tempo todo falando nas cartas que não tem como, que ela é vigiada, que ela não pode sair de casa, que não é bem assim. Então ela é o pé no chão desse relacionamento. Ela não ficou forçando ele a nada. Ele que queria forçar ela. E também falam que a família descobriu que teria mandado uma escrava falar com ele se ele ia querer casar com ela realmente. Eu descarto essa ideia. Ela era de uma família rica de Paranaguá, uma família importante de São Francisco, já era uma poeta, estava sendo conhecida nessa época ali. Ele era um professorzinho lá, pobre, filho de um padre, órfão já. Eu duvido muito que a família, depois de preparar tanto a Júlia da Costa, ela, uma pessoa criada com toda a educação da elite, né? Cultura, tocava piano, né? Não ia entregar ela para um qualquer. Primeiro porque a família precisava de um arrimo também, eram só mulheres que tinham sobrado, estavam pobres, eles não iam trazer mais um pobre. Então eu duvido dessa questão, que se intimaram ele foi para ele sumir da vida dela. É o que eu defendo na minha visão. Também aqui falam que o Francisco casou com ela por pena, era um homem bem mais velho que ela, e que casou ela com pena, porque ela estava muito velha para casar, 25 anos, acho que era isso que ela tinha. Eu mostro no livro que não é bem assim. O Francisco, ele não era comendador. Outra coisa que fala, ela casou com o comendador. Não, ela não casou com o comendador, ela casou com o Francisco, que era um político. Político em ascensão, querendo crescer. Ele era viúvo. Nessa sociedade do século XIX, um homem solteiro, por mais que seja viúvo, falta um pedaço para ele poder virar um político de verdade. Você tem que ter uma mulher no teu lado para receber os convidados na tua casa, para ir nos eventos. Então eu mostro que para ele também era favorável o casamento com a Júlia, porque ela vinha de uma família importante do Império, sobrinha de um herói de guerra, ele também era militar. Então eu contextualizo a vida dele e mostro também todo o crescimento dele até ele casar com Júlia, e ele só vira comendador depois, lá na frente. Então eu questiono que, como alguns falam, não, ele foi bom. Não, ele também tinha interesse. Para ele também foi interessante. Outra coisa, Benjamin não fugiu da cidade antes dela casar. Ela casou em 71 e Benjamin partiu em 72. Ele é professor até 72 em São Francisco. Também é uma coisa que fala, ele fugiu da cidade. Imagina, deve ter lá 5 mil habitantes.
Todo mundo sabia que ele estava ali, ele era professor da única escola, né? Ele vai embora um ano depois, talvez, sei lá, por ter visto que não ia ter mais jeito. Eu acho que é na outra, para frente, voltou. Mais uma. Tá, esse aqui é um tabu. Júlia morreu louca, não morreu louca, né? Tem o historiador lá que é sobrinho do Francisco, diz que ela estava louca, tanto que teve uma interdição judicial decretando que ela estava mentalmente incapaz. Bem, eu achei no jornal essa interdição, tem lá o nome do juiz, interditando ela, de ninguém pode fazer negócio com ela, porque ela não pode responder, quem fizer negócio não vai valer. Eles espalharam isso por São Francisco inteiro, nos postos da cidade, em Joinville, porque ela era uma pessoa que tinha muitas posses, né? Minha teoria, para internar uma mulher nessa época aí, não precisava nada. Assim, o homem, o marido, o filho, o irmão, o pai, podia internar uma mulher aí nessa época. Estava começando, cara. Né? Freud acho que é de 20 e pouco, né? Imagina, 1900. Então, o que eu defendo? A gente tem uma carta da família dela, aqui de Paranaguá, do primo dela, pedindo dinheiro para ela. Alguns anos antes. E ela responde que ela não tem dinheiro, mas ela tem muitas posses. Talvez ela vendesse uma casa, alguma coisa assim. Tem lá na carta dela. Minha teoria... A família se aproveitou, porque ela era uma pessoa reclusa, ficava lá no sobrado dela, não conversava com ninguém. Aproveitou essa situação para defender o patrimônio e interditou ela mentalmente, né, com esse processo, para ela não poder vender nada. A partir desse momento ela perdeu tudo, ela não tinha mais posse de nada, das casas, do terreno. Então a minha teoria... Não quer dizer que ela tenha ficado louca porque temos esse laudo aí. Porque nós temos, assim, pesquisando a história da psicologia, as mulheres eram internadas por nada. Não precisava ser mentalmente incapaz. Se você batesse de frente com a tua família, já era um motivo para te internar. Se você envergonhasse a tua família, já era um motivo para te internar. Então, eu defendo que foi uma manobra da família para proteger o patrimônio. Outra coisa, o mito sobre a sua vida, aquilo que eu falei, aquilo que eu sabia lá no começo, que ela tinha casado, sofreu a vida inteira, né? Alguns falam que o marido tinha uma concubina na parte de baixo do sobrado e prendia lá em cima. Esse mito, ele foi criado antes dela morrer. Eu achei nos jornais já essa história, contando aqui no Paraná, tem que pensar assim, não tinha comunicação, é carta, pessoas que levavam e traziam. Então, antes mesmo dela morrer, já circulava aqui no Paraná essa história toda deturpada da vida dela, assim, né? Espremida, repolida e totalmente deturpada. Isso é uma coisa também nova que eu mostro de onde surgiu. Tem um historiador que ele fala alguma coisa lá, mas ele não vai muito a fundo. Eu mostro bem certinho como que esse mito foi surgindo aqui até chegar em Nascimento Júnior, que é o que espalhou mesmo na primeira palestra dele aqui no Instituto Histórico, que ele veio com essa história toda deturpada, dali para frente foi só se repetindo. Isso aqui, também nunca ninguém falou. Quando a Júlia da Costa morreu, alguns intelectuais em Curitiba começaram a querer lançar um livro dela. Porque não tinha essas cópias do livro dela, não chegavam aqui, ninguém tinha só fragmentos de coisa, né? Ela morre, eles querem redescobrir Júlia, lançar um livro com as poesias dela. E esse pessoal que cria esse projeto de lançar o livro dela é o mesmo grupo que cria o Centro de Letras do Paraná, antes de lançar o livro dela. Nesse movimento deles, eles criam o Centro de Letras. E o primeiro livro que o Centro de Letras publica é o livro de Júlia da Costa. Então eu defendo ali que a partir da morte da Júlia, nesse movimento, os intelectuais do Paraná, que surgiu o Centro de Letras do Paraná. A partir desse projeto de publicação do livro, o primeiro livro é o livro de Júlia. Então, gente, uma coisa que eu fiz que ninguém tinha feito antes foi contextualizar as poesias e as cartas, junto com a vida dela. Então, eu estou narrando os acontecimentos, eu falo, nesse ano, depois que aconteceu isso, ela publicou essa poesia, sabe? Então, a gente vai vendo... É bem legal porque a gente vai vendo assim o que está acontecendo na vida dela, está se espelhando nas poesias dela. É o tempo todo assim, sabe?
E quando o Benjamin está perto, ela escreve mais. Quando ele sai, ela escreve menos. Então a gente consegue chegar assim, quase que na alma dela mesmo, assim, o que ela sabe. A gente vê o sofrimento dela ali, tá refletindo a vida dela. Assim, pô, aconteceu um negócio aqui. Tem uma cena quando ele volta pela segunda vez, em 74, ela já está casada, e ela jura numa carta para ele que ela permanece casta ainda, que ela não teve, né, nenhuma relação com o marido. Isso já 2 anos, 3 anos depois do casamento. E ela fala isso na carta para ele. E na mesma época a gente encontra um poema dela falando que a maior riqueza da mulher é se manter casta, que é a única riqueza, sabe? Então, assim, ao tempo todo a gente consegue fazer esses links. Então, ela está aqui sofrendo, falando isso aqui. Então, eu acho que isso aí, jogar as poesias no meio da história dela, dá uma visão mais completa da mulher, assim, a mulher que estava sofrendo, né? Então, a gente encontra essa mulher muito à frente do tempo dela. Porque, gente, século XIX, né? Mulher não podia fazer nada, já tinha um papel definido. Você nasceu mulher, você já sabia. Você vai ser assim, vai fazer isso, até morrer, né? Não tem escapar, não tem você querer fazer um negócio diferente. Júlia bateu de frente, né? Quando ela casou forçada, ela dançava nos bailes. Ela mesma fala, saí, dancei mesmo, porque eu queria esquecer de você, do Benjamin, né? E na sociedade que você teria que ser submissa, né? Ela batendo de frente com a sociedade, dos poemas dela, ela tem muita crítica nos poemas dela, assim, da sociedade, do dinheiro, o ouro, ela fala, você sabe? Ela é muito crítica sobre como as pessoas se comportam ao redor, da pequenez das pessoas, sabe? A gente vai vendo, assim, que não era só... Tem gente que fala que ela escrevia só de amor, mas não é só amor, tem muita coisa ali, sabe? Tem contexto, tem crítica social, tem bastante coisa mesmo assim. E aí, como termina o livro, eu falo assim, que seria legal ela ser lembrada não apenas como a primeira poetisa do Paraná. Isso reduz ela, ela foi uma mulher muito maior que isso, sabe? E é isso que eu quero tentar mostrar nesse livro ali, aumentar essa história, mostrar essa mulher por trás desse mito que foi criado em cima dela, né? E tirar Júlia do esquecimento, né? Ela já foi esquecida lá em São Francisco, depois foi esquecida aqui na Fernando Amaro, agora está lá no Instituto, meio que esquecida. E esse aí é o resultado do livro. Então isso foi mais ou menos um resumo do que a obra traz, né? E eu tentei escrever ela de forma bem linear, como se fosse um romance mesmo, né? Como eu escrevo ficção, eu mantive a pegada da ficção, mas com tudo documentado com jornais, né? Fontes, tudo com nota de pé de página, mostrando onde foi tiradas as informações. Tento deixar uma leitura simples, fácil, gostosa de ler, sem muita coisa rebuscada, né? E é isso aí, tento mostrar uma nova Júlia. É isso aí, gente. Quanto tempo você levou de pesquisa? A pesquisa, foram meses e meses e meses, assim, porque eu faço minhas pesquisas nas minhas horas vagas, né? No serviço normal, chego em casa, de noite. Então, foi meses baixando fonte, depois meses analisando cada fonte. Eu acho que assim, para escrever, quando eu escrevi a primeira versão dela, porque essa aqui é a terceira versão, a primeira versão eu estava de férias, eu falei para minha esposa, cara, olha, eu vou me enfiar no quarto lá, eu só vou sair quando, né, no final do dia, vai ser aí uns 4, 5 dias, uma semana que eu vou ficar assim, você me esqueça, né? Então, para escrever, eu escrevi, uns 10 dias escrevendo, 5, 6 horas por dia para colocar no papel, né? Aí depois eu revisei de novo. Mas a parte de pesquisa foram meses e meses baixando fonte, né? Porque eu salvo o arquivo, então eu salvo assim, o ano, 1880, mês 5, dia 10, o nome do jornal e o que é, né? Júlia doente. Aí depois eu volto lá, abro o jornal, daí eu leio a matéria inteira com calma, daí transcrevo a matéria. Eu mantive o português da época, quando eu cito os jornais, entre aspas, então mantenho todo o português da época, copiar o português, né? Então ele é trabalhoso. E depois eu voltei para a pesquisa umas 2 vezes, porque essa é a terceira versão.
Quando eu achei essa parte da disputa judicial ali, eu falei, não, vou ter que escrever de novo, esse primeiro capítulo da família, né? Mas foi assim, é um trabalho longo, não, é demorado, é complicado, né? Mas é gostoso, eu adoro. Mais alguma pergunta? Por favor. Boa noite, Alexandre. Oi, Ivan. A importância do teu livro para Paranaguá é algo assim espetacular. Ele fala no começo do livro dele que ele é compulsivo. Tudo junto, compulsivo. Uma personagem instigante, como Júlia da Costa, só podia ser uma pessoa com o pilar de avaliação do Alexandre para poder traduzir esse sentimento. Todas as biografias de Júlia da Costa foram escritas por momentos políticos, por momentos culturais fragmentados, né? E você traz hoje, vendo a tua obra que eu li, gostei, achei sensacional, tá? Você traz hoje uma versão isenta daquilo que aconteceu Júlia da Costa. Sempre teve uma tendência, puxar para lá, puxar para cá, tal. E o Alexandre consegue trazer a realidade, ele consegue trazer, adequar a personagem de Júlia ao que realmente aconteceu. Então, parabéns, estou muito contente. O teu livro, né? A gente está agora encostado aí, né? E você está vendo a Júlia da Costa, está vendo o céu azul, os pássaros cantam. Olha, foi mera inspiração da lição, né? Mas a Júlia da Costa é isso aí. A Júlia da Costa é um desafio. E parabéns por vencer esse desafio. Obrigado. Alex, deixa eu tomar a palavra um minutinho, por favor. Para nós, enquanto colegas, né, colegas de trabalho, nossa vida profissional, né, colegas do Banco do Brasil, para nós é uma honra e é uma grande satisfação saber que temos um colega dentro do banco com tamanha capacidade, com tamanha condição de produzir uma obra tão bacana, de ir para este mundo intelectual, saindo um pouco do nosso dia a dia, que é corrido, às vezes a gente sabe que chega em casa, já quer descansar um pouco, porque o dia foi muito pegado, e aí você mesmo como falou, né? Chegava em casa, dizia para minha esposa, vou ficar meio recluso por 2, 3 dias para poder fazer o trabalho da minha obra. Isso realmente demonstra a tua luta, né? A tua capacidade, teu desejo de produzir uma obra bem escrita, que eu tenho certeza, não li ainda, mas tenho certeza que está muito bem escrita, e você é um orgulho para todos os seus colegas do Banco do Brasil. Obrigado. Obrigado. Eu também quero falar. A gente sai, minha irmã. Meu nome é Aline, sou irmã do Alexandre. E a Alexandre sempre foi, desde pequeno, diferente. Foi aquela criança diferente. Aquela criança meio imperativa, com a mãe ia na escola, chamava a mãe na escola o tempo todo. E sempre demonstrou que ia ser diferente para sempre. Desenhava super bem desde pequenininho, é um excelente desenhista. E agora, um excelente escritor. Amamos. Obrigado. Então, Mais alguém? fala, Então, parabéns para o colega Ale. Obrigado. Satisfação. A gente vive, às vezes, um momento tão difícil da sociedade, onde a cultura não é valorizada, a arte, e hoje a gente está de frente com uma pesquisa rica, de um ser humano fantástico, e que resgata na história do Caiçara, na história de uma poetisa, como ele falou, uma pessoa que era à frente do tempo que ela vivia. Então, é só terminar, parabéns, Maria que está empolgada para ver. Que legal. Show de bola. Obrigado, Tejano. Palavra está livre. Boa noite. Daqui a alguns dias
é aniversário de vida de Júlia da Costa. E exatamente é 1º de julho, é o aniversário dela. Então, antes de parabenizar, mas é para mostrar assim que, no meio, usando a palavra do nosso colega, no meio do momento em que não somente muitas vezes a ciência é ameaçada, mas principalmente a arte, a cultura, a literatura, ter uma pessoa como você, que enfrenta e publica seus livros, quem ganha é a sociedade de Paranaguá. Quem ganha é quem prestigia, quem valoriza a cultura paranaguara. Então nós somos muito felizes. Nós, como sociedade de Paranaguá, nós somos felizes por ter alguém que acredita na história, que acredita no passado e consegue trazer a memória de Júlia da Costa para que ela possa continuar sendo eternizada. E na sua fala, não só como a primeira poetisa do Paraná, mas por ser a mulher que ela foi. Então agora, concluída a minha palavra, parabéns por todo o seu esforço, por toda a sua dedicação, sucesso, não só nesse, mas nos projetos de leitura que você almejar aí na sua cabeça. Tá bom? Parabéns para a família por apoiar o Alexandre. Obrigado. A palavra continua ali. Ninguém mais? Por favor, como agradecimento ao Clube Literário, ao Alexandre, por ele se dispor a fazer o lançamento do seu livro nesta Casa de Cultura, e também por todo o seu trabalho realizado, nós gostaríamos que o diretor cultural desse clube, o senhor Ivan Lapoli Filho, entregasse esse certificado como reconhecimento ao nobre escritor. Por favor. Parabéns, Alexandre. Obrigado, Ivan. Vou ler aqui, né? A Divisa Clube Literário, em nome de seus associados, parabeniza o escritor Alexandre Santana pelo lançamento da obra Soluços da Minha Alma para a instituição resgatar a história, a tradição e fomentar a cultura é o nosso lema. Paranaguá, 17 de junho de 23. Obrigado. Obrigado, gente. Então, encerramos. Acho que é. Aí só explicar que daí. Só assinar aqui, né? Professor, Eu só gostaria de lembrar. só convidar depois para encerrar a placa. Ah, sim. Mas gostaria de lembrar que o autor estará vendendo seus livros e autografando, obviamente, na mesa no hall de entrada. Assim, quem quiser adquirir, por favor, eles estão à disposição. Nós gostaríamos, antes de encerrar, mais uma vez agradecer a presença de todos os senhores, de todas as senhoras, convidá-los já de antemão para uma próxima reunião que não está distante, e ao mesmo tempo convidar a todos para descerrar a placa sobre os eventos aqui ocorridos. Aí o Ivan, por favor, o Ivan e o presidente do clube conduzem. Pessoal, muito obrigado pela presença, uma boa noite. Você passa e depois vai para a mesa para autógrafo. Pode escrever junto aqui, já fazemos isso aí. Como os senhores desejarem. Tá bom. Obrigado. Muito obrigado. Família do Alexandre. Ah, só por favor, falta fazer, tem um sorteio de 2 livros, será feita uma escolha aleatória de acordo com o número do livro de presença. 30 e 17. E veja que número é 17, o nome é de quem? Faz favor. É ele, é o autor. Não, vai, não. Eu acho que... O próximo. Chute. 30.
31. Tem um outro número. Sorteia de novo esses dois. Acho que eu até tenho do professor Zé, hein? 13. Carlos, deita. Outro número. 30. Christian Barbosa. Cresceu, por favor. Cresceu. É todo seu. Muito obrigado. Agora. Vem a sua família. Obrigado. Dos pais dele. Então aqui, pais, filha, cunhado, sobrinha. Tá bem, né? Obrigado. Bom, a gente imagina, né, que aqui, quando foi construído o prédio aqui era para ser a sala de secretaria, a sala da editoria, da presidência do clube e a sala de honra. Aqui era o espaço mais honroso que alguém poderia ter dentro do clube, né? Então, a gente reservou uma parede para constar, para ter placas cenas do clube e todas as demais menções ao clube literário. E nessa parede aqui que tem a foto de lança, é para todos os escritores que lançarem livro em Paranaguá que tenham referência com a história do clube literário. Júlia da Costa faz parte da história do clube literário, ela escreveu o clube quando ela fez 11 anos, ela mandou uma carta para o clube, então Júlia da Costa participou ativamente. Então, eu convido o presidente Almeida e o Alexandre para encerrar simbolicamente a nossa placa. Legal. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Pode ir pra gente. A diretoria do Clube Literário parabeniza o historiador Alexandre Camargo Santana pelo lançamento da obra Júlia da Costa, Soluços da Minha Alma. Júlia da Costa faz parte da nossa história. Paranaguá, 17 de junho de 2023. Obrigado, gente. Mas o circuito da pegação.